Um casal está saindo para jantar. Ela entra no carro do namorado e pega o celular rapidinho e diz: amor, eu só vou avisar minhas amigas que hoje eu não vou mais encontrar com elas. Ele logo já fecha a cara e diz: como assim? Você ia sair, marcou alguma coisa e sequer comentou comigo que tinha alguma coisa marcada? Não, ela diz para ele. Elas só perguntaram se eu iria também. Ele fecha a cara e diz: minha ex fazia exatamente assim, começava a esconder pequenas coisas e depois eu descobri tudo. Ela fica alguns segundos em silêncio e responde: mas eu não sou a sua ex. Percebeu o que aconteceu aqui? Ela respondeu por algo que nunca fez. Ele não estava apenas reagindo ao presente. A ferida do passado entrou na relação com ele. Ter uma história não é um problema. A pergunta é: essa história foi elaborada? Ou ele não está ainda disponível emocionalmente? Afinal de contas, isso dirige as escolhas dele, isso dirige a mente dele, as reações e os vínculos que ele tem. Ele superou o passado ou ainda vive nele? Essa que é a pergunta que a gente precisa entender nesse momento. Hoje nós estamos orando para que Deus cure o passado dele. Mas eu quero acrescentar algo muito importante nessa oração. Quando um homem chegar à sua vida, não espere encontrar um homem sem decepções, sem história difícil. Isso provavelmente não existe. Você tem uma história, eu tenho uma história, ele também terá. A pergunta mais madura não é o que aconteceu com ele, mas o que ele fez com aquilo que aconteceu com ele. Porque existe uma diferença enorme entre ter um passado e ainda ser governado pelo passado. Um homem pode ter sido traído e elaborado essa experiência. Ele consegue falar sobre o que aconteceu, sem transformar todas as mulheres em suspeitas. Mas outro pode ter sido traído e continuar vivendo emocionalmente naquela situação. Então você chega e precisa pagar uma dívida de uma conta que você não fez. Ele controla, desconfia, interpreta, testa, tem medo de se entregar e talvez diga: eu sou assim porque eu já sofri muito. E aqui precisamos ter compaixão, mas também precisamos ter discernimento. A dor explica comportamentos, mas ela não torna todos os comportamentos saudáveis. Ou vamos ver outra situação, ele pode ter sido rejeitado. E um homem rejeitado pode ter procurado autoconhecimento, amadurecido e até ter mais sensibilidade que outros. Agora, se essa história ainda está aberta, pode fazer que qualquer discordância ele interprete como abandono. Você coloca um limite e ele entende como rejeição. Você precisa de espaço e ele sente que está sendo rejeitado. Você diz não e desperta uma ferida naquela situação muito maior do que o presente. Então comece a observar. Quando ele fala sobre o passado, só tem acusação? Ele se responsabiliza por algo que aconteceu? Todos os relacionamentos anteriores terminaram porque os outros eram um problema? Ele consegue reconhecer os próprios erros? Consegue dizer: eu também errei, eu aprendi, hoje eu faria diferente? Isso diz muita coisa. Porque um homem que elaborou a própria história não precisa fingir que ela não doeu. Ele vai olhar para esses sentimentos. Que medo que traz? Medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. Que medo! Qual é a vergonha? Qual é a culpa? Qual é a decepção? O que tem dentro de mim? Que tipo de sentimentos? Que tipo de emoções que me despertam essa dor? Ele consegue integrar o que viveu, ele consegue administrar isso, gerenciar isso, trabalhar isso dentro de si. Ele aprende, ele assume responsabilidade, perdoa, mesmo que o perdão tenha sido um processo. Revê padrões, procura ajuda quando necessário e começa a fazer escolhas diferentes. Existe um outro sinal importante.
Observe as reações desproporcionais. Às vezes você está diante de uma situação pequena, mas recebe uma reação enorme. Talvez aquela reação não seja apenas sobre você. Pode existir uma história sendo ativada ali. E não tem o que você fazer. Você vai se sentir impotente, porque não adianta você diagnosticar esse homem, virar terapeuta dele, ou começar uma missão de salvamento. Muito pelo contrário. Você pode sim ter empatia pela história de alguém, sem assumir a responsabilidade de curá-lo. Esse ponto é fundamental para a sua saúde mental, pelo seu amor próprio, pela sua autenticidade por quem você é. Porque algumas mulheres enxergam a ferida e pensam um amor suficiente ou mostrar que ele pode confiar. Cuidado, você pode se machucar. Você pode amar, você pode acolher, pode construir segurança, mas você não pode elaborar o passado de outra pessoa por ela. Esse trabalho é dele e de Deus. Hoje a nossa oração está muito bonita. Nós ainda nem sabemos quem Ele é, mas nós já podemos orar, já podemos determinar, profetizar, manifestar no reino de Deus, declarar com fé. Tudo isso faz parte de ter fé, de interceder por aquele que há de vir. Pai, visita a história dele. Cura aquilo que ainda dói. Dê a ele coragem para olhar a si mesmo, que as feridas dele não governem suas reações, seus vínculos, suas escolhas. E quando alguém chegar, nós não vamos procurar perfeição. Vamos procurar consciência, responsabilidade e frutos de transformação. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que você possa fazer silenciosamente enquanto conhece alguém. Eu estou conhecendo apenas a história desse homem ou eu estou já visualizando, percebendo, vendo evidências de que ele cresceu através dela? Porque a gente sabe que cicatriz é diferente de ferida aberta. Aquilo que a gente já elaborou no nosso passado, a gente pode lembrar daquilo. A gente não tem amnésia pelas coisas que a gente viveu, mas não dói mais. Agora, uma ferida aberta, toca numa ferida aberta. A gente dá aquele pulo, machuca. E nós não estamos procurando alguém que nunca tenha sofrido. Estamos nos preparando para reconhecer alguém que permita que Deus transforme esse sofrimento em maturidade. Não observe apenas o que aconteceu com ele. Observe quem ele se tornou depois do que aconteceu com ele. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E valorosa, curte, se inscreva e compartilhe com outra valorosa que precisa desse conteúdo para encontrar alguém para um relacionamento saudável. Um beijo e até amanhã.